Bom, estou hoje aqui com o propósito de falar sobre campo mediúnico. Esse é um momento que a física quântica começa a trazer alguns conceitos, particularmente sobre campo. Nós, necessariamente, para o futuro, teremos que integrar esses conceitos de física, particularmente de física quântica, na chamada visão do campo mediúnico. No entanto, como é uma matéria nova e é preciso muito estudo ainda, certo, nós demoraremos um pouco mais para entender bem essa dimensão quântica, não é? Na expectativa doutrinária espírita. Eu vou trabalhar uma visão absolutamente, vou tentar, crítica do que representa o campo mediúnico. Em primeiro lugar, é de fundamental importância que quando o médium, porque todos são médiums, chegou alguém e procurou, ou foi convidado para participar da agência mediúnica, ele receba instruções adequadas, primeiro para fortalecer o seu autoconhecimento, a ideia de autoconhecimento. Segundo, que ele possa compreender, pelo menos, o mínimo possível do que representa a dimensão mediúnica propriamente dita. Se ele fizer um certo entendimento sobre a visão mediúnica dele, ele puder se olhar, porque o problema do Espiritismo, que sabe, seja esse, o olhar sobre o olhar do olhar. A gente teria que ensinar esse médium a se olhar um pouco mais, quem sabe a se prescrutar, a recolher-se um pouco e descobrir a sua própria história de vida. Há uma coisa importantíssima ligada ao campo mediúnico, que é subsidiar, evidentemente, a esse sentido quântico, mas que deve nos ajudar muito, que é a hermenêutica. Nós temos que ensinar os agentes mediúnicos a um processo hermenêutico. É importante, a hermenêutica é importantíssimo. Esse é o momento da gente fazer com que o médium indague mais sobre as coisas, sobre o que ele está pensando, sobre o que ele está recebendo dentro da casa espírita, a sua missão mediúnica, o seu propósito. Então, já no primeiro plano, a gente tem que dizer que a hermenêutica é extremamente importante. Essa hermenêutica, ele tem que aprender. Nós, particularmente na cultura latina, temos um pouco de dificuldade para entender a hermenêutica. E nós teríamos que entender, particularmente vinculada a essa visão crítica, doutrinária e espírita. Quando a gente fala essa hermenêutica, a gente tem que fazer uma ligação numa linha processual. Então é importante no campo mediúnico entender faculdade mediúnica. O que é faculdade mediúnica? Então o universo inteiro tem faculdade mediúnica, todos. E imediatamente, quando a gente fala em faculdade mediúnica, a gente teria que entender a chamada relação que o universo é plástico, todos os grupos sociais são plásticos e o pensamento humano é plástico. Na medida que a gente trabalha essa visão plástica, a gente teria que entender que tudo informa e comunica. Então, todos os segmentos da cultura humana, mas todo o universo está permanentemente, então o sistema molecular, celular, está continuamente informando e comunicando. Ele está recebendo informação, está dando informação, está processando essas informações. O médium tem que aprender isso, ele tem que parar um pouquinho e entender que isso é um processo. E processo que não é protocolo, é um padrão. Para que ele possa entender que não é protocolo e é um padrão, ele tem que entender que o protocolo faz reducionismo. Então, reduz um pouco. Enquanto que o padrão integra, veja, elemento a elemento, etapa a etapa do campo mediúnico, ao universo, a todo o universo. E ele integrando a todo o universo, ele fica numa posição maior de vida, a sua inteligência, através de ilações, ele dá uma oportunidade de compreender melhor o que é essa faculdade mediúnica. Quando a gente diz a faculdade mediúnica, a gente tem que entender que o processo para que ele possa melhor, eu diria assim, expandir a faculdade mediúnica, não é? É realmente tentar fazer experimentos mediúnicos. Os centros espíritas, como universidades do povo, como agências sociais, como escola,
ela necessariamente terá que trabalhar com o neófito, ou então aquele que está procurando, nesse momento, entender o Espiritismo, alguns elementos que respondam à expectativa do que ele precisa, até como ferramentas, como instrumentos necessários para fazer um entendimento melhor do que representa a sua atuação dentro do campo doutrinário espírita. Na medida que ele começa a perceber, então, esse processo mediúnico propriamente dito, o aprendizado, a transformação de comportamento, as relações interativas dele com o centro espírita, dele com as outras pessoas, dele com os não espíritas, nessa sucessão, ele começa a fazer uma compreensão que a doutrina, ela representa toda a dimensão universal. Tanto que quando a gente diz que tudo informa e comunica, não há nada que não esteja recebendo informação e comunicando, o médium, todo o sistema celular, portanto biológico, mas toda a sua dimensão também perispirítica, está fazendo e compondo essas informações. É necessário, vejo, que cada um tenha um suporte crítico para fazer utilização desses elementos que representam a faculdade mediúnica. Esses elementos que representam a faculdade mediúnica, eles são universais. E sendo universais, nós estamos ligados, portanto, com todas as redes integradas do universo. Ligadas, por exemplo, conectadas com essas redes integradas do universo, até para facilitar futuramente a gente entender o quântico. A gente vai ter necessariamente que entender o quântico. Então, na medida em que a gente tem um entendimento, às vezes, de curta duração, de média duração ou de longa duração, a gente tem que pensar tempo e espaço. Como é que nós vamos, primeiro nós agentes, por exemplo, da própria educação doutrinária espírita, vamos produzir currículo mediúnico que possa responder em curta duração, em média duração e longa duração. Nós vamos imediatamente trazer conceitos integrativos do que representa a faculdade mediúnica. Nós vamos ter que desdobrá-la, que é esse olhar sobre o olhar do olhar. A gente terá que fazer isso. Ele terá que se avaliar mais. Então, é uma dimensão de um aprendizado analítico. Na medida em que ele começa, quem sabe, a projetar-se sobre ele mesmo, ele começa a fazer uma intervisão e uma intravisão. Nessa relação crítica, vejo, ele vai se descobrindo, vai fortalecendo sua personalidade, vai se integrando personalidade e efeitos, por exemplo, morais que a doutrina traz, os conceitos morais. Ele vai trazendo, por exemplo, para ele, vai puxando para ele e vai dissecando, vai traduzindo, vai se envolvendo com os aconselhamentos sobre caridade, sobre amor, sobre fraternidade. E nessa dimensão crítica, vejo, ele começa a fazer um crescimento, ele começa a alcançar uma melhor visão do universo, porque ele alcança uma melhor visão dele mesmo. Na medida que ele alcança a melhor visão dele mesmo, mesmo sendo em curta duração, porque nós fizemos o primeiro programa para ele, é de curta duração. Ele tem que fazer essas experiências todas, ele tem que entender as coisas, por isso a hermenêutica é importante. Ele vai ter que, sabe, retornar um pouco e perguntar sobre a sua infância, perguntar sobre sua família, perguntar sobre sua vida, perguntar sobre a comunidade em que ele vive. Então, ele tem que fazer algumas indagações hermenêuticas. Na medida em que ele começar a fazer esse amadurecimento dele com ele mesmo, ele começa a fazer, o crescimento vai se expandindo, não é? Porque isso é integrado. E ele, fazendo essa expansão de crescimento, ele faz uma melhor integração com as pessoas que estão ao seu lado, ele indaga mais, ele não tem de maneira nenhuma mais preocupações, por exemplo, de buscar coisas fantásticas. Ele começará já nesse primeiro projeto que a gente tem de curta duração, a entender que o Espiritismo não é fantasioso. A doutrina espírita e, consequentemente, o Espiritismo não trabalha fantasias, não trabalha coisas mirabolantes, não convoca pessoas para fazer espetáculos. E ele terá que entender que a interação entre encarnados e desencarnados é um posicionamento mental. E, portanto, ele deve ter um autocontrole do seu estado mental, do seu pensamento, das suas vontades,
do seu ciclo existencial de vida. E na medida que ele começa a ter esse controle sobre si mesmo e também na expansão do próprio pensamento, ele começa a fazer uma relação de causa e efeito. Ele percebe que todas as vezes que ele mudou, e mudar implica em comportamentos, implica em ações que transformam o pensamento, as palavras, as ações, os gestos, não é? As relações interativas de linguagem. Ele imediatamente sentiu-se mais fortalecido. Nesse fortalecimento, a gente percebe que ele precisa crescer mais. Ele tem que fazer um crescimento maior. E a gente coloca em média duração, começa a mostrar para ele não mais só aquela pequena comunidade e os valores que nós estamos trazendo a ele. Mas nós queremos expandir para que ele tenha uma relação maior com a comunidade, que é a vida em comum. Então ensinamos para ele, num segundo plano, vinculado a uma média duração, que ele tem necessariamente que pensar em vida em comum. Ele tem que pensar na família dele, ele tem que pensar numa família social, ele tem que pensar, por exemplo, em procurar ler o mais que ele puder sobre revistas, jornais, televisão, mas basicamente sobre pessoas e sobre ambientes. Ele tem que aprender a fazer uma leitura de ambiente, uma leitura de pessoas, o frontal das pessoas. Então você faz mister que ele esteja adequadamente fazendo a compreensão do que representa o seu novo estágio de crescimento. E na medida em que ele vai compreendendo essa vida em comum, ele vai compreendendo, por exemplo, a história da sua comunidade, a história do seu país, a história de vida dele, e isto vai lhe dando um fortalecimento, porque na medida em que nós nos autoconhecemos, nós temos condições de fazer uma afirmação peremptória sobre a nossa pessoa, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de fazer, a nossa maneira de ser. Essa média duração, ela tem processos implicativos muito profundos. A gente teria que pensar, por exemplo, que ele não pode fazer secções, rompimentos, porque as pessoas não são espíritas ou porque as pessoas pensam diferente. Não. Nós vamos aconselhá-lo a ter uma relação integral com toda a comunidade, que ele procure realmente estar absolutamente, transparente, e que nessa transparência, veja, ele possa entender, ouvir bem, enxergar bem, fazer a interpretação que se fizer necessário, particularmente das respostas ou do posicionamento crítico das pessoas que estão com ele. E nesse posicionamento, ele começa a sentir, a gente tem que incluir nisto um processo chamado de avaliação. É muito importante que ele faça avaliação, que ele se avalie um pouco. Quando eu cheguei aqui, como é que eu pensava? Como é que eu estou pensando agora? Qual é a característica, por exemplo, minha, diante de um fato social, de um fato de uma dimensão ética maior, de uma grande crise social? Como é que eu vejo realmente esses acontecimentos e essas relações com a vida? Quando eu vou criando essa prontidão, eu vou fazendo um exercício melhor de pensamento, consequentemente de linguagens. E na medida que eu vou fazendo esse exercício maior de linguagem, de pensamento, eu vou me inteirando mais da situação. E nessa interação de situações, eu tenho necessariamente que perguntar sobre o mundo espiritual, para eu devagar ir desmistificando aquilo que eu trouxe de informações sociais diversas. Então, que os espíritos não são fantasmas, que ninguém vai provocar arrepio de frio, que ninguém vai prometer nada, que os espíritos não vêm para amedrontar, que eles são criaturas inteligentes todas, que trazem uma missão importantíssima de vida para todos nós, que é uma missão social, que é uma missão evolutiva, histórica. Mas isso não se faz e não se adquire imediatamente assim por um sopro, que a gente realmente, não, eu vou fazer, não. Isso é uma concatenação, a gente tem que realmente estar bem integrado aos acontecimentos. Nessa integração dos acontecimentos, era preciso a gente pensar na avaliação, um pouco da avaliação de conteúdo. Se a gente falou, em intenções, se a gente falou nesse momento
em dimensões, por exemplo, críticas, analíticas, a gente teria que propor para ele que ele aprendesse um pouco a avaliação do conteúdo. Então, quem sabe alguns têm imensa dificuldade já de ler a obra espírita. Então a gente teria que iniciá-lo a uma leitura das obras básicas, como o Evangelho, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. E para isso nós teríamos que ter pessoas capacitadas para elucidá-los, para ajudá-los naquelas frases, naqueles períodos, ou naquela linguagem utilizada, né, e que ele teria dificuldades de entender. Então, é por isso que nós precisamos ter dentro da casa espírita professores espiritistas, coordenadores que entendam e que saibam imediatamente fazer respostas e até mesmo perguntar. Porque o grande significado do aprendizado é perguntar. Infelizmente, nós temos uma escola que não pergunta. Nós temos uma escola onde os professores falam muito, onde hoje optou até para passar filmes, mas nós perguntamos muito pouco. E quando nós passamos a perguntar mais, não só para as pessoas que estamos apresentando alguma coisa, mas estão falando conosco, mas também perguntar para o nosso próprio interior, para o que é que eu estou entendendo. Também é uma pergunta hermenêutica. O que é que esse conjunto conceitual que chegou a mim me traz de novo? O que é que eu posso esperar desse conjunto conceitual? Se nós começarmos a fazer esses exemplos, ensiná-los, evidentemente, a esse processo crítico de si para si mesmo, nós começamos a fazer um crescimento maior desse indivíduo. E na medida que ele começa a fazer esse crescimento maior, ele para um pouco de ser muito crítico, no sentido destrutivo das outras pessoas, e passa a ter uma grande preocupação com ele mesmo para verificar se ele está sendo coerente com a ideia, por exemplo, de se transformar. Se ele sabe aceitar as pessoas, se ele sabe realmente aceitar as pessoas, se ele tem uma visão crítica do mundo social, do mundo político, do mundo econômico, do mundo cultural, se ele, nesse momento, entende bem o que é cultura, o que representa a cultura nessa interação do homem sobre o espaço, sobre os grupos sociais, sobre a sociedade. E isso é importante a gente falar com ele. Na medida em que ele começa a perceber essas dimensões todas, ele começa também a ser mais indagativo, portanto mais hermenêutico. Ele começa a ter uma preocupação maior com ele, no sentido de aprender mais e transformar o seu comportamento. Ele perde um pouco, veja, aquele medo, mas ele também estrutura nele um pouco de freios redibitórios. Não é possível, por exemplo, a gente ficar, às vezes, sem esses freios, faz perguntas que agride pessoas, que diz coisas desagradáveis, que não é tolerante, por exemplo, no sentido de um grupo que o outro faça perguntas, ele fica ditatorial, títere, quer dizer, não é possível uma coisa dessa. Ele tem que ter já um aprontamento, uma prontidão, para que ele possa, na medida desse crescimento que ele faz, entender que o crescimento é integrado. E o crescimento integrado, ele começa a nos ajudar, ele é crítico, mas um crítico analítico que lhe permite fazer ilações com todo o seu conjunto, o seu background de conhecimento, naquilo que diz respeito à sua própria história de vida. Aí a hermenêutica, a dimensão hermenêutica de si para si mesmo e de si para o social e do social para si mesmo. Nessa linha de integração, de busca de conhecimento, ele começa a perceber que o mundo tudo tem uma certa lógica, porque tem uma axiologia, tem um valor. Então, o valor e a lógica, eles se compensam, seriam como dois edifícios que estivessem continuamente trocando assim um conjunto fluídico, então uma luminosidade. E na medida que nós deparamos e nós sabemos administrar bem a lógica e a axiológica, nós começamos a ter, veja, uma harmonia de ambiente, nós passamos a ter uma harmonia de ambiente. O agente mediúnico, o homem que está se preparando a se transformar no agente mediúnico, ele precisa até mesmo aprender algumas combinações. O maior exemplo é o outro fazendo.
Então, as roupas que o outro usa, não é que a gente comece a seguir a moda e faça integralmente aquilo que todo mundo faz, não. Mas é buscar uma súmula de harmonia. Isso é fundamental para quem quiser ser comunicador, para quem quiser realmente, nesse momento, fazer uma ajuda crítica do próximo. Ele não pode, eu não estou dizendo para ele alterar sua personalidade, porque isso ele não fará. Mas ele vai agregar à sua personalidade dimensões de um aprendizado novo. E nessa integração desse acervo, ele vai começar a fazer crescimento da sua identidade. E na medida que ele faz o crescimento da sua identidade, ele se fortalece, ele fica com uma personalidade mais forte, ele solidifica um caráter e entende que dignidade e caráter estão muito juntos, que ele não pode mentir, que ele não pode falsear, que ele não pode estar prometendo coisas aos outros que ele não pode cumprir. Então, nessa média duração, começa a fazer uma expansão maior para que o indivíduo possa alcançar toda essa visão processual do campo mediúnico. E essa visão processual é conhecimento. Então, na medida que ele faz, que ele entende que ele está recebendo um acervo de conhecimento, ele tem que, de alguma forma, locar esse conhecimento, assimilar esse conhecimento e processá-lo, e daí a ideia do processo é muito importante, de tal maneira que não seja um conhecimento puro e simples de, como se eu pegasse objetos valiosos e colocasse no armário, amanhã eu vou ver, depois eu vou ver. E eu vou enchendo de tal maneira o armário que eu nem sei mais o que eu tenho. Não é assim. Nós faríamos ensiná-lo que na cotidianidade, vejam, nesse cotidiano, nesse dia a dia, nesse corpo a corpo, ele teria que aprender a manifestar, desde os primeiros momentos, um pouco do que ele aprendeu. Então ele teria que perguntar um pouco o que é a caridade. Nós temos uma intenção, às vezes, pensar que caridade é dar uma roupa velha. Não, também é ajudar o próximo que está com frio. Também é dar um prato de comida. Mas caridade é um processo, um conceito profundo que envolve uma verticalização. Para eu fazer caridade, eu tenho que imediatamente recolher um pouco de uma visão conceitual e imediatamente entender que a outra pessoa, que naquele momento é hipossuficiente ou carente, de alguma forma, diante de mim, eu tenho que doar-me um pouco a essa pessoa. Mas antes dessa doação material, essa doação simples de coisas, eu tenho que fazer uma doação moral, uma doação de ordem espiritual, uma doação de ordem cultural, uma doação de ordem social. Eu me integro àquilo e faço com que aquilo se incorpore naquela pessoa que está precisando. Na medida que eu faço isso, eu começo a entender que caridade, vejam, é um conceito espiritual, um conceito moral, é um conceito social e é um conceito que nos dá sustentabilidade. E por quê? Porque nós somos todos iguais. E se eu alcançar, eu estiver no estágio daquela criatura que está sofrendo frio, eu também vou sofrer frio. Se eu estiver no estágio daquela mãe que perdeu um filho, que está diante, às vezes, da esquife do filho, sofrendo, eu também vou sofrer. Independente, evidentemente, de religião, independente da minha... É a minha condição humana. Quando eu entendo a minha condição humana, eu tenho condições de entender um pouco a minha condição espiritual e a minha condição moral. E assim eu tenho condições de fazer uma doação maior, sem ressentimentos, sem angústia, eu perdoo mais facilmente. Nós estamos, evidentemente, trabalhando essa visão crítica de curta e média duração para chegar na longa, para dizer que nós teremos alguns saltos daqui para frente. Nós tivemos esse salto quântico e os ovos do salto quântico estão aí. Eles vão revolucionar tudo, eles já revolucionaram boa parte da humanidade, mas eles vão revolucionar mais. Mas nós teremos um salto quântico até a década de 50, 2050, é o salto quântico da cultura. Nós vamos mudar integralmente o mundo. Nós teremos um salto fantástico da cultura, porque nós teremos um salto também intermediário do amor. Nós começaremos a perceber que nós temos uma faculdade interna nossa e uma necessidade de amar e ser amado. Nós temos uma necessidade fundamental de olhar para outra pessoa e, quem sabe, algumas vezes, pronunciar a palavra que tem significação
interna para outra pessoa: eu gosto muito de você, eu tenho muito amor por você, você representa uma parte da significação de minha vida. Na medida em que esse patrimônio moral, espiritual, reencarnatório começar a surgir em nós, e nós perdermos essa luta, por exemplo, cultural que nós temos, às vezes até de países. Veja, os países eslavos são frios, eles têm dificuldade de dizer as coisas, eles passaram para o seu povo, que fica com dificuldade de expressões, por exemplo, afetivas. E nós vamos ter que, para o futuro, entender que para que o mundo quebre essas arestas de destruição, essas arestas, evidentemente, de se utilizar dos outros, de usar as pessoas, de simplesmente ser pernóstico, você colocar em posição superior porque é doutor, porque é isso, porque é aquilo, ele é igual a todos os outros e ele tem necessidade da outra pessoa. A caridade nos faz compreender, portanto, a nossa igualdade. E quando nós compreendemos a nossa igualdade, nós nos colocamos sempre frente a frente com as outras pessoas e começamos um grande trabalho. Um trabalho que representa mais do que nunca, vejo, uma integração humana. Esse trabalho integrativo humano, ele vai devagar nos permitindo ampliar cada vez mais esse segundo momento, não é? Essa média duração. E nós começamos a buscar outras coisas, nós começamos a buscar e entender que todos os homens têm sempre uma mensagem para cada um de nós. Mensagens diferenciadas, não é? Uma mensagem de luz, uma mensagem, não é? de amor, de fraternidade, de bondade. Porque o médium, o agente mediúnico, aquele que está se preparando para a agência mediúnica, ele tem que ter algumas dimensões de disciplina e de aplicabilidade. Por exemplo, ele tem que entender que trabalhar é fundamental. Trabalhar, fazer disciplina do trabalho, se ajustar evidentemente ao nível de produção, isso é de uma importância tamanha na vida do indivíduo que ele vai fazer um crescimento, vejo, muito forte, encaminhando a sua dimensão para posturas maiores e buscando instrumentos melhores para melhor servir aquilo que ele está se propondo. Porque o médium, ele se propõe a um exercício de servir. E esse exercício de servir é um exercício que precisa saber escutar, ouvir, precisa saber falar, precisa ter, às vezes, uma voz firme, mas algumas vezes é preciso muito branda, para que a pessoa entenda que há, naquele momento, um encadeamento de amor que o indivíduo está fazendo. Ele precisa ter paciência, ele precisa saber esperar, e ele precisa, mais do que nunca, não é, ter uma certeza do que ele está dizendo, pelo menos naquele momento. Ele precisa saber tolerar, por exemplo, às vezes, a não compreensão da pessoa que está conversando com ele. Então, na medida que ele vai fazendo esse crescimento, ele entende que o homem é fundamental no seu crescimento, não é? Biológico, psicológico, social, espiritual, moral, cultural, evolutivo. E ele, compreendendo isso, ele começa a dar um grande valor a outra pessoa. Na medida que ele começa a dar esse grande valor a outra pessoa, ele começa também a se valorizar. Mas a valorização que ele faz dele não é uma valorização de maneira nenhuma que seria assim, de secção, de dizer que ele fala 3 idiomas, ele tem um pensamento crítico diferente do outro. Não. Ele coloca-se sempre a serviço da humanidade. Nesse serviço da humanidade, não é? Ele começa a fazer uma prestação de serviço sem perguntar se há remuneração, sem perguntar se ele vai receber benefícios, não. A doutrina espírita tem uma proposta que é dar de graça aquilo que vai receber de graça. Os centros espíritas estarão permanentemente com o currículo aberto, transparente, mostrando que ele tem condições de fazer todas as pesquisas e perguntar tudo o que ele quiser dentro do centro espírita, com respeito, com dignidade, com coerência, para que ele possa, evidentemente, se transformar. É uma escola do bem e é uma escola de fraternidade. Portanto, ele precisa estar preparado para fazer essa agência. Por isso, ele precisa da hermenêutica. Ele precisa continuamente saber perguntar. Ele tem que saber olhar. E ele tem que olhar, fazer um segundo olhar sobre o olhar que ele fez.
E não só esse segundo olhar, ele tem que continuar olhando para esses olhares, porque ele tem que recolher daquilo que ele alcançou, elementos novos para fazer uma construção nova. Nesse processo, ele começa a aprender a grande significação, vejo, de fazer a conjuntura, de fazer o conjunto, de viver o conjuntivo e não o disjuntivo. A casa espírita não é disjuntiva, ela é absolutamente conjuntiva. Ali, todos os que batem, a porta se abrirá. Todas as vezes. E se abrirá também todos os corações que lá tiverem. Nós poderemos ser firmes no propósito de dizer que nós temos um mandamento doutrinário, mas nós não podemos ser impiedosos, nem vaidosos, nem ostensivamente, eu diria assim, prepotentes numa ideia. Nós temos que ser convenientemente agentes de equilíbrio. E quem é agente de equilíbrio? É agente de amor, de fraternidade, porque ele está iluminando um momento, evidentemente, de uma interação. Ele está tendo a devida paciência, às vezes, com aquele que tem dificuldades de aprender, que tem dificuldades de fazer, evidentemente, o entendimento de um determinado conceito. Nesse crescimento tão necessário ao agente mediúnico, ele precisa já aprender um pouco sobre a prece. Nós estamos muito viciados, porque viemos de outras dimensões doutrinárias religiosas, e nós passamos a ter o protocolo da prece, o protocolo da oração. E tanto no curto tempo como no médio tempo, nós temos que rapidamente desmistificar essa visão crítica de ficar fazendo quilômetros de oração e palavras sem sentido. Nós temos que aprender, vejo, o grande valor do sentimento interno, daquilo que o espírito está naquele momento alcançando e prescrutando o seu próprio ser. Então é importante que ele aprenda a prece, é importante que ele aprenda o silêncio, é importante que ele aprenda, por exemplo, buscar a si mesmo no silêncio. E ele, nessa dimensão silenciosa do ser, nessa dimensão da prece, ele vai imediatamente conjugando o amor, a fraternidade, ele vai conjugando o perdão, ele vai conjugando os momentos de aprendizados novos, ele vai indagando se ele tem suporte para imediatamente processar e ajuizar aqueles valores que está sendo colocado pelo orientador, que foi colocado, por exemplo, pelo Espírito manifestante no sentido da mensagem. Quando ele começa a perceber isso, ele começa a perceber o valor extraordinário da prece, o recolhimento que ele pode fazer dele mesmo para ele mesmo, ele começa imediatamente a sentir que nós estamos o encaminhando para a imanência. Todos os homens e todos os espíritos são sempre sinalizados pela imanência. É a força do Criador em nós. E nós precisamos, todos nós, e o médium, aquele que está se preparando para a agência mediúnica, nunca titubear sobre a força da imanência. Deus está conosco em qualquer situação, em qualquer momento. Nos momentos que nós conceituarmos como bons ou ruins, difíceis ou fáceis, temerosos ou não, a imanência está conosco. Então nós precisamos rapidamente avaliar e imediatamente fazer um ajuizamento e, eu não diria utilização, mas uma integração com essa imanência. E isso não se faz assim uma vez, duas, se faz, por exemplo, no processo do silêncio, você faz no seu auto-reconhecimento, você faz na sua dimensão crítica, que vai aprendendo o que é a reencarnação, que não é castigo, que é uma oportunidade permanente de escolaridade, que é uma visão crítica. Ele vai aprendendo que a manifestação dos espíritos não é de maneira nenhuma, ele não veio simplesmente para provar e para fazer isso, ele veio para nos ensinar, ele é um grande instrutor. Os espíritos manifestantes, todos eles me impressionam muito quando eu faço a avaliação de conteúdo das mensagens. Eu vejo no currículo culto das mensagens o que representa daqui 50 anos. Eles falam pro tempore.
É uma coisa impressionante a mensagem dos Espíritos. E nós temos que ensiná-los a essa visão pro-tempore. Ele tem que entender que ela vem e ela vai realmente, parece-me que semeando no seu próprio ser aquela possibilidade de elementos novos. E nessa força, veja que ele vai percebendo, nessa dinâmica social, ele vai também ficando muito mais aberto para o mundo. Ele vai se prontificando melhor para as pessoas. Ele deixa de ser tão crítico no sentido do próximo e às vezes até ostensivamente maléfico para com os nossos irmãos. E ele vai abrandando o seu coração, seus sentimentos, sua vida e vai se prontificando melhor para a sua profissão, a sua arte, os ofícios diversos, a religião, a linguagem. Enfim, ele vai criando em torno dele uma visão crítica de um mundo que precisa dele. Vejam, nós estamos continuamente, pelo plasma cultural, construindo o universo. Eu e os senhores. Todos nós. E nessa visão que nós estamos construindo, nós, na medida que nós fazemos esses estágios de aprendizado espiritista, que é fantástico, não é? Veja, alcançar, por exemplo, os valores universais espiritistas, nós temos que indagar mais sobre o nosso Criador, Deus. Então, a força, que coisa extraordinária, a gente olhar, por exemplo, o reino animal, vegetal, não é? A dimensão da inteligência humana, os pássaros, os rios, os lagos. Vejam que diversidade que nos cerca e que linguagem fantástica. É uma linguagem que alcança todos nós. Se a gente olhar para um rio, a linguagem do rio nos alcançou. Se a gente olhar para um lago, a linguagem. Se a gente encontrar uma poça d'água, a linguagem nos alcançou. Se a gente olhar um pássaro voando, é uma linguagem que está nos chamando a atenção para o universo. Se a gente estiver próximo de um moribundo, ele está nos estertor do desencarne, nós veremos que há vida e que ele está nos ensinando alguma coisa. Esse processo crítico de vida, vejam, a gente está sempre absolutamente aberto, não é? A gente integrado, evidentemente, ao universo, a gente começa a se preparar para uma longa duração. A gente começa a saber que ao longo do meu processo reencarnatório, eu passei pelo estágio da curta duração, da média duração, e agora eu vou para uma longa duração. Eu vou, enquanto eu estiver na Terra e pós-Terra, eu vou fazer o exercício do conhecimento e vou integrar a doutrina dos Espíritos à minha vida. Eu estou já a alcançar os primeiros vagidos da longa duração, eu estou me transformando em um agente mediúnico. Eu já me aperfeiçoei em olhar para o meu próximo. Eu já tenho um ouvido mais atento para procurar, nesse momento, compreender a mensagem que eu estou recebendo do vento, da chuva, dos animais. E nessa sucessão, eu começo a perceber toda uma manifestação de uma ordem que não é só material, mas é uma ordem espiritual. Eu começo a romper um mundo de grilhões que é um mundo materialista. E na medida que eu começo a romper, eu percebo que eu posso conviver bem com eles, mesmo com os meus irmãos materialistas, e negando todos os dias, e às vezes até tentando ridicularizar aqueles que têm fé. Eu começo a perceber que eu alcancei, e estou, cada dia que passa alcançando mais, uma tolerância para com aqueles que, intolerantes com a vida. Eles querem fazer barulho, reagir e tentar, evidentemente, denegrir aquilo que parece que incomoda eles, porque os homens religiosos são homens sóbrios, não é? Têm capilaridade, eles têm uma capilaridade extraordinária, porque o médium tem que ter uma capilaridade, ele tem que saber que através dessa capilaridade processar tudo que chega a ele. Se a gente disse que os espaços são todos plásticos e que todo o sistema celular molecular informa e comunica e recebe também informações de comunicação, a capilaridade vai nos provar que nós estamos continuamente recebendo. Nós estamos aqui ouvindo o que eu estou falando, mas nós estamos, através de frequências diversificadas do universo, recebendo informações as mais diversas que ao longo dessa longa duração nós vamos aprender, quem sabe, a selecionar
E aí imediatamente é verificar o que é importante na linha da profissão, na linha da religião, na linha das artes, dos ofícios e na linha da comunicação humana. Nesse posicionamento crítico, eu tenho que olhar toda essa visão universal e entender que eu não estou nunca sozinho. Eu estou em vários caminhos, sempre com caminhantes comigo. Às vezes doloridos, eles estão passando pela pandemia. Todos estamos passando. A humanidade inteira, nesse momento, passa pela pandemia. Todos já ouviram falar, todos estão sofrendo, todos percebem, evidentemente, os percalços que isso nos criou. Mas nós estamos integrados porque nós temos, efetivamente, um campo, não é, humano que nos envolve. Então, o campo mediúnico é um campo que não cresce, não faz progresso, única e exclusivamente por protocolo. Não é? Ele alcança dimensões maiores na medida em que ele começa a se projetar, veja, em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que eu procuro, que eu quero, não é? Eu começo a compor, às vezes até uma fatoração. Fatoro para fazer uma visão melhor analítica. Como é que isso vai, não é? E isso me leva a uma visão de padrão. E na visão do padrão, eu imediatamente me unifico. E quando eu me unifico, eu crio a complexidade. A dimensão doutrinária espírita, não é? O campo da doutrina dos espíritos é de padrão e ele é absolutamente, não é, processual, mas ele é também complexo. Complexidade não quer dizer dificuldade. Complexidade está vinculado, por exemplo, à estética, não é? Está vinculado às conexões, está vinculado, por exemplo, ao conhecimento, à sabedoria, está vinculado, por exemplo, a toda a nossa vida cognitiva. Nessa linha crítica da complexidade, a gente começa a fazer, então, aprendeu bastante na curta duração. Tem pessoas, irmãos nossos, que não saem da curta duração. Tem outros que ficam na média duração. Quando a gente alcança a longa duração, a gente alcança a longa duração para a vida. E alcançando a longa duração para a vida, a gente começa a perceber, veja, a responsabilidade que a gente tem diante de tudo que ocorre e que imediatamente nos dá a oportunidade de conceber, perceber e fazer consciência do ocorrido. Quando nós conseguimos essa trilogia, nós começamos rapidamente a entender a grande significação que temos de fazer avaliações analíticas. Nós precisamos nos esforçar um pouco para avaliar e fazer as dimensões conectivas. Não é? Como é que eu vou fazer essas dimensões conectivas? Nessa linha crítica, por exemplo, eu estou já no progresso, então eu estou me integrando a grandes linhas do pensamento humano. Veja que coisa extraordinária se eu pudesse entender um pouco mais Victor Hugo. Que coisa fantástica que seria. Mas eu vou entendendo em partes. Imagine Pascal. Imagine que coisa extraordinária, Pascal. Imagine, por exemplo, que eu pudesse entender o pensamento crítico de Lavoisier. Eu dificilmente vou entender essas visões. Mas e o do Dr. Einstein? O Planck? Como é que nós vamos, nesse momento, mas nós vamos entender partes. Cada um de nós tem uma certa prontidão, pelo menos para entender um pouco daquilo que entrou em contato. Se nós não entendermos no sentido consciencial imediato, porque a gente não teve ainda a prontidão necessária para conceber e fazer a percepção. A gente tem uma dificuldade imensa de conceber. Grande parte do mundo nós não vemos porque não concebemos. Quando a gente não concebe, a gente não percebe. Não percebendo, não conscientiza. Então, na medida em que nós adentramos mais a casa espírita e fazemos esse progresso, nós começamos a fazer descobertas fantásticas. Nós descobrimos, por exemplo, que não há morte. Nós ficamos fortalecidos por uma eternidade do espírito com a responsabilidade de se construir. Nós começamos a compreender, por exemplo, que temos que ter controle sobre a nossa vontade.
particularmente enquanto estamos na Terra, onde nós temos desejos materiais, nós temos a libido, nós temos uma série de coisas que nós precisamos ter autocontrole. Porque se nós não tivermos autocontrole, nós fugimos da frequência de equilíbrio que estamos vivendo e entramos numa outra frequência. Veja, a Terra tem alcoolismo, tem dependência química, tem sexismo, tem todas as coisas. É preciso que a gente levante uma visão crítica de que o que nós fizermos deve ser feito com amor, com dignidade, com parcimônia e com possibilidade de entender que eu não tenho a pretensão de destruir, por exemplo, na relação sexual, ninguém. Que eu não tenho a pretensão de me sobrepor e demonstrar que eu sou superior ou que eu estou, naquele momento, me servindo. Não. Eu tenho que alcançar uma integração de vida. Mas isso não se faz só com palavras. Se faz com uma conceituação, e nem com gestos, mas com uma conceituação de uma ordem moral que me dá uma suportabilidade para uma ordem espiritual. Quando nós fazemos essa visão, nós fazemos uma integração de vida muito positiva. E essa integração de vida positiva, a gente passa, quem sabe, a compreender pessoas extraordinárias. Imagine, por exemplo, a Madame Curie. Nós teríamos que entender melhor a Madame Curie. Mas nós teríamos que entender, por exemplo, quem sabe um pouco mais, Lincoln, Gandhi. Vejam, a gente tem, nos momentos, quem sabe, de um pouco de possibilidade de leitura, nem que a gente vá lendo devagar, não é? Capítulo a capítulo, então, não é? Por pequenas páginas, mas ler Gandhi, por exemplo, é descobrir, quem sabe, o currículo culto desse homem, esse grande médium, extraordinário, potencialmente extraordinário. Imagine Madame Curie, calcule o poder extraordinário, imagine o pensamento crítico de Kardec e a pleiade de homens que estavam habitando Paris junto com Kardec, que até resolveram chamar de Cidade-Luz. Também era o pensamento, não é, que iluminava, evidentemente, os cérebros de Paris, os laboratórios, os centros de excelência de literatura, de poesia, de arte. Então, nós precisamos, o centro espírita, transformá-lo permanentemente em uma casa de luz. De luz, não imagine que são espíritos que vêm e estão nos iluminando, passando as mãos assim, não. É o nosso crescimento, o progresso, que se encaminha para partes de desenvolvimento do nosso ser, e nós começamos a nos iluminar e que no conjunto nosso, nas sessões espíritas, nós ficamos evidentemente integrados por um pensamento crítico, por exemplo, da pós-modernidade. Nós começamos a entender melhor, não é? Pessoas como o Dr. Einstein, nós começamos a entender melhor aquilo que representa processo, complexidade, eslética. Nós começamos a entender melhor a visão do médium, não é? Se transformando em agente mediúnico. E esse agente mediúnico, aonde ele estiver, ele estará servindo ao próximo. É como se ele estivesse sempre com as mãos, tentando levantar criaturas que estavam caídas. E nós vamos levantando. Quem sabe um dia a gente caia também e alguém vem e levanta a gente. Então é fundamental que a gente tenha um autocontrole, que a gente não pare de aprender e se transformar, que todos os dias a gente faça um pouco de avaliação de vida do que representa a história nossa, porque a gente fez a avaliação hoje, mas amanhã a gente recebeu mais uma informação que, integrada ao conjunto que nós já temos, nos dá uma outra visão do mundo. Então, o agente mediúnico, aquele homem que está sempre disposto, veja, a se transformar, a ajudar, que tem capilaridade, portanto é aberto, integralmente aberto, ele está posto, veja, não sobre trilhos, mas uma grande extensão para se transformar e ajudar a transformar outras pessoas. Não é? É como se ele estivesse continuamente fotografando a alma. E fotografando a alma, ele verificasse que nós temos irmãos nossos, nesse momento, pervertidos, destruídos pela prostituição, destruídos, por exemplo, pela droga, não é? Desamparados pela falta de amor, não foram sensibilizados pelos pais, não é? Ao sentido do amor. Vão ficar
com grandes dificuldades na velhice. Eu tenho mais idade que vocês. Eu posso dizer para vocês que quando a gente alcança uma certa, não é, idade, a gente começa a ter necessidade de ouvir que as pessoas gostam da gente, que a gente gosta das pessoas. Graças a Deus eu tive um pai e uma mãe que me deram um grande fortalecimento no sentido de afeto. Eu não sei como é que eu seria hoje, diante de todos os embates da vida, se eu não tivesse tido pessoas, tios, parentes, amigos, que tivessem a todo instante me suplantado, me dado força para que eu sentisse o seu amor, a sua dedicação e a sua coragem, não é? Mas isso tudo com capilaridade. Quando a gente não tem capilaridade, quando a gente não é aberto, a gente está continuamente se achando perfeito e mais forte. Vejam, o dinheiro é muito forte na nossa vida, meus amigos. Tomara que vocês nenhum fiquem nem picados, nem inoculados pelo mercantilismo e pelo dinheiro, nem tampouco por drogas, por dependência química ou por sexismo. Que vocês não percam aquela grande direção, aquela vetorização da dimensão doutrinária espírita, que é o amor, a fraternidade, a luz, o conhecimento, a sabedoria, a renúncia, a caridade, a fé. Porque quando nós temos esse exercício de fé, nós temos um exercício de vida. Quando nós não temos esse exercício de fé, nós imediatamente é como se secássemos a vida. E não se iludam, vocês que são mais moços. A cada dia que passa, vocês teriam que, quem sabe, regar mais a vida com amor e com fraternidade. A cada dia que passa, quem sabe vocês tivessem que avaliar, dizer, eu fui muito rude com algumas pessoas, eu fui muito inconsequente, incongruente com essas pessoas, eu não tive paciência de vida e me coloquei num plano quase ditatorial. É difícil, porque na vida da Terra é a vida dos comandos. A gente está aqui para aprender, mas a gente pode até comandar e ser comandado sem, de maneira nenhuma, não é, violência. E violência não é só bater na pessoa, não é só agredi-la materialmente, é também uma violência pelo pensamento, uma violência por palavras, por gestos ou por fisionomia. É horrível, por exemplo, ficar na nossa casa e encontrar uma pessoa com uma fisionomia absolutamente agressiva, contraditória, que está naquele momento fazendo frente a nós, tentando nos demonstrar, por exemplo, até um pouco de raiva, ou de ódio, ou de insatisfação. A vida tem que ser um desenrolar de amor, para que a gente possa contribuir para um salto quântico do amor, um salto do amor, um salto da cultura. Nós precisamos disso. Imaginem, meus amigos, que vocês tivessem possibilidade até tem, a gente não tem muito tempo, a gente pudesse olhar a Primeira Guerra Mundial e as escavações e a quantidade de indivíduos que perderam as pernas na umidade de ficar dentro, por exemplo, das valetas para metralhar os seus inimigos. Alguns, quando foram tirados dali, já tinha que ser amputado a perna porque estava apodrecida. Horrível, por exemplo, a gente imaginar os gases tóxicos da Primeira Guerra Mundial. Tenebroso, não aprendemos pouco e voltamos para a Segunda. Criamos verdadeiras mitos em torno de Hitler e de outras pessoas, de Benito Mussolini e de Stalin e de outros, que liquidaram a humanidade, destruíram a humanidade, romperam com o equilíbrio de vida, mas continuamos ainda há perigo. Perigo do quê? Nós ainda procuramos sempre redentores. Quando nós temos que entender, quem sabe, que como nós temos a imanência e temos a presença de Deus, o maior redentor para nós somos nós mesmos. Nós é que temos, não há salvamento, nem ninguém se salva, porque não, mas há conhecimento que nos liberta. Então a gente tem que estar permanentemente nessa visão crítica de conhecer para nos libertarmos, de conhecer para amarmos, de conhecer para nos compormos em capilaridade, de conhecer para que a gente possa fazer o maior progresso possível e alcançar desenvolvimento em partes. Eu vou me desenvolver, por exemplo, eu vou trabalhar muito numa visão de pós-graduação, eu já sou graduado, eu vou procurar uma graduação e eu vou fazer um desenvolvimento daquela área. Eu vou tentar pesquisar, eu vou procurar a obra dos Espíritos e vou fazer uma avaliação de conteúdo, por exemplo, da obra do irmão Antônio Green.
Não é? Vamos avaliar um pouco o que ele quer dizer, e ele tem permanentemente dito. Então, isso só numa linha da faculdade. Mas depois nós temos, por exemplo, o processo mediúnico, propriamente dito. E o processo é altamente complexo. Ele envolve todo o aprendizado contínuo nesse processo mediúnico e que a gente tem que avaliar mais. Nós teríamos que sensibilizar muito mais os médios ao processo mediúnico, ele teria que ter. E o produto mediúnico? Como fica o produto mediúnico? Nós até hoje não temos ainda, não é, taxonomias para avaliação do produto mediúnico. Nós teríamos que ter. Será que eles têm uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão de ideia? Será que eles trabalham uma visão de chamamento hermenêutico? Como é a mensagem? Nós temos muito pouco níveis taxonômicos, portanto, instrumentos para avaliar o produto mediúnico. E nós teríamos que, nesse momento, vejo, nessa dimensão do processo mediúnico e do campo mediúnico, nós vamos ter que criar imediatamente instrumentos de avaliação do produto mediúnico. O irmão Antônio Quino criou um, que é assim: todo produto mediúnico tem valores universais, especialistas, alternativos e individuais. Cada um deles tem forma, significado, uso e função. Mas nós só sabemos repetir a titulação. Nós ainda não descemos numa avaliação dessa taxonomia. E nós teríamos que baixar o nível dessa taxonomia. Eu gosto muito porque ela é muito antropológica. Ela tem uma visão antropológica. E ela tem essa visão antropológica, ela nos permite entender bastante, até mesmo, vejo, a nossa evolução. O que ela representa, de que forma ela representa, quais são as características. Nessa dimensão de crescimento, progresso, envolvimento, nessa linha crítica, vejo, da gente trabalhar esses valores, essa dimensão, todos os valores, nós temos que pensar em tempo e espaço, muito em tempo e espaço, a evolução ligada a tempo e espaço. Nós temos que pensar, por exemplo, que a tecnologia é extraordinária, nós temos que render homenagens aos tecnólogos, aos cientistas, mas nós não podemos de maneira nenhuma, particularmente na casa espírita, deixar de entender que o fundamental e o que nesse momento representa a abertura para todos os caminhos da evolução é a dimensão espiritual. Nós temos que fazer imediatamente um crescimento, um progresso, um desenvolvimento na área cognicional, doutrinária espírita, propriamente dita. Nós temos que escrever mais, trabalhar mais, levantar mais, e explicitar melhor o que é exercício mediúnico, de que maneira se faz esse exercício mediúnico, o que é que ele representa a título, por exemplo, de responsabilidade diante de uma população que nos procura. O povo brasileiro, de um modo geral, aceita bem o espiritismo. Nós teríamos que ter toda essa visão crítica, não é? E eliminar alguns vícios que são terríveis. Nós não podemos continuar chamando médiuns de instrumentos. Eu já falei na outra live que eu tive que nós não aceitamos absenteísmo. Então, médium não é instrumento, médium não é um telefone. Médium não é simplesmente uma garrafa que eu tiro o espírito e põe de maneira nenhuma. Eu sou um sujeito ativo, pensante, não é, um reagente, e que vou, em qualquer situação, ter uma presença inteligente junto com o processo mediúnico. É preciso, rapidamente, que a gente faça essa reeducação e que tire algumas... Veja, nós trouxemos do industrialismo a ideia do instrumento. Mas Kardec, Chico e eu, e todas as pessoas que escreveram livros, ou quiseram, a gente sofre a influência da época. A gente sofre o efeito da mentalidade. O que é preciso é que cada geração nova que venha e que faça o crescimento, o progresso e o desenvolvimento na doutrina dos espíritos, imediatamente passe a escrever, a pesquisar, se aprofundar e a escrever e a contextualizar. Nós não podemos ter a ousadia de dizer que eu vou escrever um novo livro dos espíritos. Isso é uma ousadia. E até uma afronta à nossa doutrina, que é preciso reagir a isso. Nós podemos contextualizar e devemos contextualizar. Podemos e devemos. Mas isso não significa, nesse momento, não é,
prescrever ou deixar evidentemente em repouso a obra de Kardec. Nós temos que ler a obra, ela tem o currículo culto, ela tem a mensagem viva, e ela tem todo o mérito de ter, evidentemente, implantado numa linha social, cultural, e eu diria científica, filosófica e religiosa, a doutrina dos espíritos. Por isso nós precisamos estar claramente compreendendo a nossa responsabilidade diante de criar instrumentos e instruções para a pesquisa doutrinária espírita. Cada um de nós deve, nesse momento, ficar atento a esse exercício com humildade de criar instrumentos para a pesquisa espírita. Nós vamos pesquisar mais. Ah, mas o senhor não acredita para fazer pesquisa, tem que fazer pesquisa, tem que acreditar. Não, não é nada disso. Se nós acreditássemos só na medicina e não fizéssemos pesquisa, nós não estaríamos nesse momento aí já às portas de uma vacina contra essa pandemia. Ninguém pode parar de pesquisar. E o Kardec foi muito claro. O Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, é uma casa de pesquisa em religião, em ciência e em filosofia. Para isso é preciso ter instrumentos e instruções muito claras. É um método, é um caminho para chegar a ser um fim. E nós temos que ter exatamente esse método para chegarmos sempre a um fim que uma outra pessoa vai pegar daquele fim e vai criar outra vez uma metodologia adequada, e assim vai se sucedendo o processo reencarnatório, para ajudar os pontuais, para ajudar o crescimento e o progresso da doutrina e o desenvolvimento da doutrina, toda a linha social, e também de toda a humanidade. A dimensão nossa tem que ser crítica, aberta e capilar. Se não fizermos isso, nós teremos imensa dificuldade de entender muito rapidamente, porque nós muito rapidamente vamos ter que trabalhar, o que o Monteiro Lobato já tem trabalhado, campo quântico espírita. Nós vamos ter que fazer para o futuro. Queiram ou não queiram, nós vamos ter que fazer. Nós não podemos continuar assim, manifestação, isso, aquilo, não. Nós ficamos muito em efeitos. E nós agora vamos ter que ir para as causas. E nessas causas nós vamos ter que trabalhar essa visão crítica dessas causas, sem ilusões, sem misticismo, sem vaidades e sem invenções. Nada de invenções. Eu não posso ficar, por exemplo, programando. Agora o espírito de José vai reencarnar num estado brasileiro e lá nós vamos descobrir que nós não somos programadores de reencarnação. Isso eu digo com toda franqueza e acho que nós vamos tomar muito cuidado com isso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ficar fazendo grafias sobre a inteligência humana e determinando comportamentos das pessoas. Aqui cada um vem com a sua missão, trabalha a sua missão, cria o crescimento, o progresso, se desenvolve em áreas de sua missão e parte da Terra, porque essa é a missão nossa aqui na Terra. Cada um de nós tem uma missão. O que eu recomendo sempre aos agentes mediúnicos, que por favor os irmãos tenham amizade, colegas, que os irmãos tenham amigos, que os irmãos amem. E amem mesmo, que os irmãos possam olhar para si mesmos e dizer, puxa, como eu amo algumas pessoas, como essas pessoas são boas para mim, como realmente essas pessoas, a memória delas me aquece a alma, me aquece o espírito, a minha inteligência. A dimensão nossa é a dimensão de alimento de amor. É preciso que os irmãos que nos ajudam nesse grande trabalho de contextualizar a doutrina dos espíritos entendam que seria desastroso que a população visse alguns de nós sentados numa mesa de bar bebendo. Os médiuns espíritas vão ter cautela. Não é possível, por exemplo, que o médium espírita deixe de apreciar o carnaval cultural. Ele vai apreciar e respeitar. Ele não vai sentar num bar, na boca de um bar, na rua, e demonstrar para os outros que ele está bebendo. Porque ele tem que ser um exemplo, e o exemplo não é nada, é tudo. Então, o agente mediúnico precisa trabalhar continuamente a visão crítica, intelectiva, moral, cultural, social, espiritual, integrada a uma lição de vida, para que ele possa, acima de todas as dimensões da Terra, entender que ele tem como prioritariamente uma visão colocada em benefício de uma cultura humana e de uma educação. Deus é amor, é luz, é fraternidade,
Deus é unicidade e a doutrina dos Espíritos trabalha sempre a unicidade. Ela trabalha a força do uno. Ela trabalha a força de um Deus único, um Criador único. Estamos todos nós, com as mãos dadas, ajustados para um grande trabalho em benefício de toda a humanidade. Nós temos um pertencimento a Deus e um pertencimento à humanidade. E não podemos abandonar e nem nos deslocarmos desse pertencimento. Eu desejo a todos paz, serenidade, e eu acho que, em tese, sobre o campo mediúnico, seria isso. Eu terei, quem sabe, futuramente, passar um período, nós, quem sabe, pudéssemos falar sobre campo mediúnico, não é, quântico. Mas isso é para o futuro. Mas que haveremos de falar, haveremos. Bom, professor, eu vou começar a lhe passar as perguntas que foram enviadas pelo chat. A primeira pergunta é do Sérgio, de São Paulo, da Casa da Fraternidade, e ele pergunta justamente em torno do tema principal da palestra, que é: qual a importância do Centro Espírita trabalhar o conceito de campo mediúnico com uma leitura contemporânea? É fundamental, vejo, que se faça tudo numa linha contemporânea. A gente, veja, não é possível só conceito, por isso eu trouxe a hermenêutica. Não é possível a gente conceituar, ficar trabalhando como os professores de história fizeram, a vida de Napoleão, a vida de Kardec. Não. Nós temos que trabalhar conteúdos que essa gente deixou. É muito importante os conteúdos. Veja o Código Civil de Napoleão. Veja a obra de Kardec. Não é? Vejam, de repente, a evolução extraordinária do Chico e o campo mediúnico que o Chico desenvolveu no país. Então, o Centro Espírita, ele tem que utilizar os instrumentos e as instruções da época. Todo médium, ele vive o seu estágio de tempo epocal. É a época, a dimensão da época. A próxima pergunta é da Miriam Ruffini, e ela pergunta: quais são as medidas que devemos tomar para nos desenvolvermos como médiuns conscientes? Em primeiro lugar, é melhor a gente nunca falar em desenvolver mediunidade, mas fazer exercício mediúnico. Porque através da força do exercício mediúnico é que nós vamos nos apercebendo e tomando, vejo, uma melhor medida para conceber a mediunidade em nós, para perceber a mediunidade em nós e para conscientizar a mediunidade. E na medida que nós conscientizamos a mediunidade, seja ela o tipo que for, é evidência, é audiência, é consciente, inconsciente, que não tem ninguém inconsciente. Todo mundo é mais ou menos, ele tem uma visão. Ele pode se somar e fazer a dimensão, mas não há ninguém que diga: eu sou inconsciente completamente. Isso é um absurdo. É preciso que, em primeiro lugar, ela saiba exatamente o que é a mediunidade e a que título tem. A mediunidade é toda a exuberância da vida no universo. Quando a gente pensar nisso, a gente começa a entender a responsabilidade que a gente tem. Ela é a exuberância da vida no universo. A próxima pergunta é do Marco Tavares, e ele pergunta assim sobre a expectativa que se tem de que a presença ou sintonia com desencarnados se dá por sentidos corporais, como arrepios, sensações, se isso é devido ao materialismo da cultura. É devido um pouco ao materialismo. Ele vem através do próprio costume. Nós temos no nosso país uma influência muito grande afro-católica. Nós temos também o xamanismo do índio. E nós temos a própria cultura brasileira, que nesse amálgama das etnias todas que vieram para cá, criou-se uma ideia, porque o mundo inteiro sempre trabalha uma ordem espiritual. Então, é de que a presença do sobrenatural, veja, ele pode provocar arrepios. Quem sabe provoque pela consciência do medo, pela consciência da expectativa. Veja, a holografia. Nós, no Centro Espírita, vamos ter que trabalhar muito mais o campo holográfico. Nós vamos ter que ter, quem sabe, até diagramas holográficos para a gente entender melhor isto. Até não deve confundir holografia com ideografia, ideias. Ideoplastia, por exemplo. Veja, tem pessoas que confundem muito essa holografia com ideoplastia. É
perverso isto. A ideoplastia eu vejo, eu componho plasticamente. E a holografia, ela materializa e outras pessoas podem ver. Ela tem uma certa materialidade, uma semi-materialidade. E a gente precisa tomar muito cuidado nessa evolução. Próxima pergunta, professora. Ela diz o seguinte: quem tem um parente alcoólatra que não aceita conselhos, qual a melhor forma de lidar? Quem sabe demonstrar para ele amor antes de reprimenda. Demonstrar para ele, por exemplo, uma certa tolerância e, em um determinado momento, orar bastante, fazer prece e pedir que, no momento em que ele tem uma certa lucidez, a gente possa se aproximar, quem sabe tocar nas mãos. É muito importante tocar nas mãos das pessoas. Tocar nas mãos é que sabe dizer a ele o seguinte: você sabe que eu te amo muito, que todas as vezes que eu procurei falar sobre o alcoolismo, sobre a dimensão, por exemplo, do vício, foi exatamente medo de perdê-lo, de você desencarnar mais cedo, medo do sofrimento, medo de te ver com neurites e com agravamentos de sua saúde. Você já imaginou quanto eu gosto de você? Então, imagine que a minha presença é uma presença de amor junto a você. O amor transforma tudo. Tem o poder, evidentemente, de alterar qualquer situação. Então, experimentem trabalhá-lo numa dimensão de amor. De vez em quando escreva um bilhetinho. Hoje pensei muito em você, você não imagina quanto você é útil na minha vida. E deixe na mesa, no bolso dele, em alguma coisa, não é? Que isso vai ajudá-lo muito a fazer um pouco de reflexão e de meditação. A Soraya Félix, ela pergunta se o campo mediúnico, estando conectado aos conceitos da física quântica e sendo conceituado como uma região que se encontra sob a influência de algumas forças, como se explica essa força? Bom, a gente tem que imaginar que o universo inteiro é frequencial. A gente tem frequências e frequências. O que a gente diz é o seguinte: o campo mediúnico é um campo aberto, capilar. Ele está continuamente sujeito a isso. Se o médium ele fez o crescimento, o progresso, e fez áreas de desenvolvimento ligado, evidentemente, à sua consciência mediúnica, equilibrado, ele imediatamente não terá, de maneira nenhuma, dificuldade em compor objetivamente a sua missão mediúnica. Nada vai lhe atrapalhar, pelo contrário, na capilaridade, ele vai saber, evidentemente, através de uma porosidade própria e de um filtro próprio, a receber aquilo que é necessário e a eliminar aquilo que não é necessário. Não devemos esquecer que nós somos operários do Evangelho de Cristo. E como operários nós somos protegidos, não é, por uma mielina do bem do universo. Todas as vezes que nós exercermos essa... Mas nós podemos sofrer, podemos. Alguns mártires, até mesmo da igreja, sofreram até atentados contra a vida. Mas isso não significa de maneira nenhuma que difamações, que irmãos nossos desavisados possam nos agredir, possa alterar o quadro missionário de cada um de nós. Nós devemos ser muito fortes e trabalhar e lutar por momentos novos, com muito garrido, com muita força, com muito ânimo, porque isso representa, acima de tudo, a dimensão consciencial nossa de que nós temos algo a fazer, nós temos uma missão, e quem tem a missão, de maneira nenhuma tergiversa. Vindo em encontro com essa questão, professor, o Celso ele pergunta assim: o campo mediúnico, ele é mais efetivo somente pelo equilíbrio do médium ou também pelo equilíbrio do ambiente, ou de ambos? Não, eu acho que o médium equilibrado procura fazer equilíbrio do ambiente. Nós temos um problema sério. Nós temos uma cultura um pouco defasada. Se nós visitássemos a casa, as elites, vejam, é de tal maneira, às vezes, defasado, que a gente compra a classe média, que a cultura, às vezes, é decadente, eles querem copiar as chamadas classes ricas, eles compram um apartamento e chamam um decorador para fazer, decore minha casa. Então ele vai ter que entrar com cores, as cores não são aquelas que ele precisa, a cama que ele quer não é a dele,
a cozinha não é a que ele quer. Então, nós sofremos isso. Na nossa casa mesmo, vejo, por exemplo, às vezes pegamos uma irmã nossa, carente, que precisa trabalhar como doméstica, e a gente coloca. Se ela for arrumar, por exemplo, um armário, ela tem uma dificuldade imensa de colocar, por exemplo, ternos mais ou menos equilibrados. Ternos que eu digo, biscuits, algumas coisas, eles não têm equilíbrio de espaço. Como nós não temos equilíbrio de espaço, também não temos no centro espírita. O centro espírita devia ser claro, sempre, pinturas claras, devia ser muito modesto, mas confortável, devia ter uma alegria, enquanto música pautada, evidentemente, no bom senso e no equilíbrio espiritual. Mas nós não temos isso. Nós temos uma dificuldade imensa que começa pela casa. Nós somos capazes de pintar. Veja, nós temos aqui cultura eslava, é capaz de pintar a casa com 3 ou 4 cores. Não é? Então, é um problema cultural. Nós temos um problema cultural gravíssimo. Esse problema cultural interfere em tudo. Tanto que a gente chama campo mediúnico, a gente fala, é um campo vastíssimo. Ele interfere em tudo. Interfere em roupa, em utensílios domésticos, não é? Em alimentos. Vejam, a gente precisaria trazer, quem sabe, um nutricionista aqui para fazer um trabalho mostrando a interferência de gorduras, alimentos, nesse momento, extremamente perniciosos. Como é que um indivíduo que come um boi, né, 7 horas da noite, vai às 8 horas para o centro espírita, com gorduras, com massas, com composição, para fazer trabalho espírita. Então, o campo mediúnico é um campo vastíssimo, que a gente teria que pensar em todos os elementos que compõem. Então, veja a mesma coisa, a gente tem que pensar na produção, como é que a gente distribui essa produção, de que maneira, inclusive produção no nível, na distribuição, consumo, o que é o consumo, não é? A gente, de bens e serviços. Veja, procure, onde é que está um martelo na nossa casa? Tem algumas pessoas que não têm nem uma caixa para guardar os instrumentos que a gente utiliza. Uma caixinha, até de sapato, tem um martelo, tem isso, tem aquilo. Nós ainda não temos um especialismo. Eu me impressionava muito quando o professor de Sociologia, na universidade, trabalhando um pouco, já com pós-graduados, então, a gente ia, né, e o documento, procure o documento, onde é que foi, que está guardado aqui. Eles não têm nem local para guardar os documentos. Não há local. Então, nós temos uma dificuldade, uma dispersão cultural, e que isso alcança o centro espírita. Quer ver uma coisa? Onde é que estão guardadas as atas dos primeiros centros espíritas? O Museu Nacional de Espiritismo está aberto e eu tenho feito campanhas que mande para o museu para ficar, futuramente nós vamos imediatamente digitalizar, ficaria mais fácil para fazer pesquisa. Mas não tem mais as atas. Não consumiram, jogaram fora. Então nós temos uma dificuldade, como nós estamos jogando fora todos os retratos, aqueles quadradinhos que era branco e preto, e que é preciso guardar isso, porque quem quiser jogar fora, leva para o museu. Leva para o Museu Paranaense, alguém eles vão, com certeza, identifique as pessoas que for possível, a lápis, sem destruir a fotografia, mas nós não temos essa cultura. Não temos. Infelizmente, o centro espírita sofre toda essa degradação de ordem cultural. Sofre. O que a gente vai fazer? Nós temos aqui, quem sabe, entender que a gente tem que educar o homem para a vida. Entendeu? Professor, o J. Jordão, ele, da Casa da Fraternidade de São Paulo, pergunta o seguinte: devemos ser agente mediúnico a todo momento? A todo momento. Tanto que a gente teria que sensibilizar o médium através de todo o aparelhamento cultural. Tudo que a gente puder, a gente tem que trabalhar político, social, econômico, cultural, moral, espiritual. E na medida que aonde ele estivesse, isso não quer dizer que ele seja místico, que ele, de repente, só fala em religião, espírito. Não, a gente nem fala. Mas a gente tem um equilíbrio, veja, mental, um equilíbrio de pensamento, um equilíbrio moral, um equilíbrio espiritual, que imediatamente vai equalizar aqueles ambientes onde a gente está. Equaliza aqueles ambientes. E, ao mesmo tempo, a gente se protege. A gente não é blindado. Nenhum médium é blindado. Mas, na medida em que você esteja equalizado, que você esteja equilibrado,
e que você seja capilar, como você vai receber as influências, às vezes também projeções negativas, você vai receber grande parte das projeções positivas. E essas projeções positivas vão trazer a você, não blindagem, mas intuições, vão trazer a você, evidentemente, a possibilidade de você deduzir algumas mensagens que chegam até você. Então, o pensamento é realmente o equilíbrio da vida. A gente precisa ter um pensamento equilibrado, mas nunca esqueçam que não há pensamento equilibrado sem a base do amor. A gente tem que ter o amor. Tem que ter o amor. E a gente tem que ter amor pelas pessoas, pela vida, pelos animais, pelas coisas. E as coisas, por exemplo, da casa da gente, a gente tem que ter um certo respeito. As pessoas não aprenderam nem isso, elas não têm respeito. Elas largam as coisas, e a gente precisaria, nesse momento, entender que é muito importante levar, por exemplo, um nutricionista para ensinar um médium a se alimentar melhor, levar um indivíduo que trabalhasse sobre equilíbrio de espaço, um artista plástico, para mostrar, você já deve ter ido à casa de algumas pessoas, que você chega, está o quadro preso lá em cima, não está nem na linha do horizonte. Você entra, ele colocou um quadro que a gente não precisaria apreciar, precisa ver, ele não colocou na linha do horizonte, porque ele não aprendeu que o teu quadro tem que ficar na linha do horizonte. E não sabe, inclusive, limpar. É preciso tomar um cuidado louco. Eu nunca me esqueço que quando o diretor do Museu Paranaense, uma pessoa me disse, uma determinada serventa, coitada, com boa vontade e tal, eu vi uma coisa Hulk. O que ela está fazendo? Ela estava passando o rodo em um quadro, que era do Vicente Machado, sabe? O quadro já estava russo, estava branco, de tanto ela passar pano úmido. Ela tinha tirado toda a camada pictórica. Mas não é culpa dela, ela não tem cultura. Mas não é só ela que não tem cultura. Veja, o secretário de Cultura deveria entender que para ser alguém que vai tirar pó de quadro de um museu, tem que ter um mínimo de uma cultura. Ah, mas ele não pode pagar mais, porque é contratado como servente. Eu não sei se vocês entendem o nível burocrático e o nível de cópia que nós fazemos de países mais adiantados, e imediatamente, às vezes, demolimos coisas construtivas no nosso país. A gente teria que, com amor, educar as pessoas. O próprio museu, quem sabe, conversando, o nosso povo é muito inteligente e ele entenderia bem isso. A mesma coisa é ligada ao centro espírita, viu? Professor, a gente recebeu muitas perguntas, não vamos conseguir passar todas. Sim. Então, vou lhe passar a última pergunta dessa noite. É da Edela Castro, e ela pergunta o seguinte: quando fazemos gabinetes filosóficos, estamos envolvidos por um campo mediúnico e sendo intuídos pelos espíritos? Bom, quando nós fazemos gabinete mediúnico, primeiro a gente precisa, o gabinete, a gente tem que ter muita paciência para ouvir. Quem sabe o gabinete seja o local onde a gente tem que ter o treinamento para saber ouvir. A gente tem que saber ouvir. Depois, nós não podemos interferir no livre-arbítrio das pessoas, nem do consulente. A gente tem que ter a paciência, olhar bem para a pessoa. Não é? Com uma força, às vezes, de amor, mas também uma força para que ele se equilibre. Nós somos, no Centro Espírita, a gente é sempre assessorado e sempre, eu diria assim, assistido por uma frequência do bem e pela presença dos espíritos bons. Mas depende muito de nós também. Nós precisamos estar absolutamente em sintonia com o bem. Porque não é porque eu fiquei o dia inteiro tendo atritos e coisa errada, eu chego lá, sento e vou para o gabinete e faço sintonia. Não. Eu preciso ter a sintonia. Tanto que o médium, ele precisa entender que para ele fazer transferência de frequência mediúnica terapêutica, ele precisa estar preparado. Ele tem que ter equilíbrio mental, moral, espiritual. Ele tem que entender, eu estou aqui para fazer bem. Eu estou aqui para receber o bem. Eu estou aqui nesse momento para aprender muito. Eu estou aqui para amar mais meu próximo. Assim, nós haveremos de construir um mundo melhor. Pronto? Eu agradeço a todos, que Deus nos ilumine, que as casas espíritas todas se iluminem pela ciência, filosofia e religião, que desapareça efetivamente o misticismo,
que nós possamos compreender a grande missão que temos no campo político, social, econômico e cultural do nosso país. Por isso, eu recomendo a cada médium entender a capilaridade, a abertura, a integração na procura da verdade. Deus seja sempre conosco. Obrigado por tudo.